E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos hoje estudando a segunda aula da revista Compromisso com o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E antes da gente iniciar nossa aula, eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, de aprender mais sobre Ti. Peço que o Senhor nos ajude nesse momento, nos dê todo o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, a aula de hoje tem o título Vocação para a Revelação. E nós temos como texto áureo dessa lição o versículo 9 do primeiro capítulo do livro de Apocalipse, que diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E aí, pessoal, só para a gente relembrar do que a gente já conversou nas últimas aulas, nós vimos todo o contexto de perseguição que os cristãos estavam sofrendo. Principalmente porque o imperador Domiciano, que era o imperador do Império Romano, lá entre os anos de 81 e 96 depois de Cristo, ele se considerava um deus, esse imperador, e ele chegava até a espalhar imagens suas para que as pessoas pudessem estar adorando a sua figura, a sua imagem, estar adorando ao imperador mesmo. E como os cristãos eles se recusavam a adorar o imperador, porque eles declaravam que somente Deus era o Senhor, eles estavam sofrendo perseguição, martírio, alguns eram mortos. Então a situação estava bem complicada para os cristãos nesse período. E aí, se a gente pensar, a revelação do Apocalipse, ele considera o conflito histórico e espiritual que a igreja estava passando naquele momento. E se a gente parar para pensar nisso também, a gente consegue fazer o exercício de refletir em algumas coisas, como, por exemplo, o que resultaria disso tudo? Será que o cristianismo ele iria acabar? Até quando o Império Romano iria continuar oprimindo os cristãos? Ou então, quais lições que são aplicadas às igrejas em todas as épocas? Então, quais lições eram aplicadas àquela igreja? Quais lições nós podemos aplicar na igreja de hoje? Então, são algumas questões que a gente pode parar para refletir, para fazer esse exercício de pensar o que resultaria dessa situação, né? E também pensar em lições que nós podemos tirar para a nossa vida hoje, para a nossa vivência em igreja. E, pessoal, quando a gente pensa na vocação da relação apocalíptica, nós precisamos considerar essa vocação à luz do estudo de alguns aspectos. E para a gente entender esses aspectos, é legal a gente continuar a leitura do primeiro capítulo de Apocalipse. Então, na aula passada, nós conversamos sobre os 8 primeiros versículos do capítulo 1 de Apocalipse, e hoje nós iremos terminar a leitura do primeiro capítulo. É uma leitura um pouco extensa, mas é importante para a gente conversar sobre o que está contido nessa mensagem no decorrer da aula de hoje, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar na leitura aqui, eu vou estar lendo e depois a gente conversa um pouco, tá bom? Então, o texto diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo.
Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, versos de 9 a 20. Então, pessoal, vamos conversar sobre alguns aspectos aqui. A primeira questão é sobre o apóstolo chamado para revelação. Então, nós vimos aqui no começo do trecho que nós lemos, o apóstolo João sendo chamado, não é mesmo? Ele diz assim, ó, achei-me no Espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta. Aqui é o Senhor se manifestando a João através do seu Santo Espírito. E, além disso, concedendo uma visão para João. Então, o Senhor se manifestou para João e deu a ele uma visão. E mais do que isso, o Senhor também deu uma ordem para João, para escrever num livro o que ele estava vendo e enviar esse conteúdo para 7 igrejas. E aí é legal, como a gente já fez a leitura do texto, a gente parar para reparar nos símbolos que são revelados no texto, não é mesmo? Então, esses símbolos apresentam, por exemplo, a força e o poder de Jesus glorificado. Uma outra questão interessante também para a gente refletir nesse trecho aqui, ó. João diz, no dia do Senhor achei-me no Espírito. Esse dia do Senhor significa o dia de culto que a igreja celebrava ao Senhor. E já era um costume naquela época que a igreja se ajuntasse, prestasse um culto ao Senhor no dia de domingo, primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, não é mesmo? Então já era um costume. E esse dia do Senhor se refere realmente a esse dia em que a igreja se reunia e prestava um culto ao Senhor. Um outro aspecto que é importante a gente entender também e que está compreendido nesse texto, os destinatários da revelação. Se a gente continuar a leitura, ele diz assim, ó, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Senhor se revelou a João e deu a ordem para que ele escrevesse num livro o que ele estava vendo e enviasse para essas 7 igrejas. Essas igrejas, elas estavam localizadas na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. E se a gente parar para pensar nas igrejas, essas igrejas, elas nos trazem ensinamentos, elas nos ensinam algumas lições. Como, por exemplo, Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. Além disso, Cristo está no meio de sua igreja, em ação, como resposta para suas expectativas. Além disso, a igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser, e Cristo anda no meio da igreja para lhe oferecer a oportunidade de arrependimento antes de aplicar o juízo. São alguns pontos que a gente pode perceber, algumas coisas nós vamos estudar nas próximas aulas também sobre essas igrejas, mas a gente já consegue ver que os destinatários iniciais da revelação eram essas 7 igrejas e elas nos trazem alguns ensinamentos. Além disso, pessoal, quando as igrejas receberam esse conteúdo, junto com esse conteúdo eles receberam uma chamada de atenção. A frase, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é uma frase que está presente em vários momentos no livro de Apocalipse, e nós vamos ver isso. Então, por exemplo, no capítulo 2, lá no versículo 7, no versículo 11, no versículo 17, no versículo 29, no capítulo 3, versículo 6, versículo 13, versículo 22, são todos versículos que trazem essa chamada de atenção para as igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E além disso, nós podemos pensar isso nos dias de hoje. A igreja de hoje, ela deve prestar atenção nisso para poder aplicar essas advertências feitas por Jesus. Então, Jesus advertiu aquelas igrejas, mas nós podemos pegar esse ensinamento e aplicar no nosso contexto de hoje, no nosso contexto de igreja de hoje. Então, é algo a gente pensar também, é um outro aspecto que está sendo trazido nessa parte inicial do livro de Apocalipse. Seguindo, pessoal, nós vamos falar sobre o autor da revelação.
Quando a gente faz a leitura aqui dos versículos 12 a 16, nós vemos a visão que João recebe. Então, nós vimos que João, ele ouviu o que Deus falou, Deus se revelou com ele, a gente viu no começo da aula, com uma voz forte, como de uma trombeta. O Senhor se revelou a ele, João ouviu, recebeu uma visão e, posteriormente, entendeu a missão. E é legal que no começo da nossa aula de hoje, lá no versículo 9, a gente viu também o contexto em que João estava. Ele estava sendo muito mais perseguido, ele estava preso na ilha de Patmos por conta realmente da sua fidelidade ao Senhor. Então, essa parte inicial retraz algumas coisas também sobre João. João, ele foi chamado pela parte de Deus. E aí nós sabemos o contexto em que ele estava, que vemos que João ouve o chamado de Deus, recebe a visão e posteriormente entende a sua missão quanto a isso. E é legal a gente perceber a reverência diante do revelador. É legal a gente parar para pensar, principalmente nesse versículo 17. Vamos analisar ele trecho por trecho. João fala que quando o viu, caiu aos seus pés como morto. Então aqui João ele ficou impressionado com a rapidez da visão, porque ele viu um ser divino que ele nem imaginava que era o Senhor. Então ele ficou impressionado com isso tudo. Além disso, ele ficou impactado. E não somente João. Quando a gente faz a leitura bíblica, nós vemos que outros personagens bíblicos, quando também tiveram essa visão, a visão do Senhor, eles ficaram impactados. Olha, por exemplo, o que está lá em Daniel, capítulo 8, versos 18. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. Aqui é Daniel, quando recebeu uma visão do Senhor também. O Senhor estava falando com ele, ele ficou com o rosto em terra, ele perdeu os sentidos. Da mesma forma que João. Continuando. Então ele colocou sua mão direita sobre mim. Aqui é o Senhor que colocou a sua mão direita sobre João, com o propósito realmente de levantar e animar João para que ele estivesse preparado para receber a visão que o Senhor lhe daria. Da mesma forma, isso aconteceu com Daniel. Enquanto o Senhor falava com Daniel, ele ficou com o rosto em terra e sem os sentidos. Então o Senhor tocou em Daniel e o colocou em pé. Então, só para a gente ver as semelhanças que vários personagens bíblicos, quando tiveram essa visão, essa experiência com o Senhor, como foi a reação deles, né? Uma reação realmente muito impactante. Após o Senhor colocar sua mão direita e levantar João, ele disse: não tenha medo. Isso é algo muito interessante, porque João não precisava ter medo. E da mesma forma que João não precisava ter medo, nós não precisamos temer quando Deus se aproxima de nós por meio de símbolos impactantes que demonstram sua majestade. Nós não precisamos ter medo. Na verdade, nós podemos encontrar conforto, porque o Senhor está conosco. Então, isso é um motivo para que nós tenhamos calma, para que nós realmente não tenhamos medo. E é legal a gente fazer uma pausa aqui e ir lá para o livro de Mateus e ver uma história que nos ajuda a entender essa questão. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 14, dos versos 22 ao 27. E aí a gente vai analisar uma semelhança aqui com o que a gente está conversando. O texto diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Olha só, Jesus falando, não tenham medo, da mesma forma que o Senhor falou para João, não é mesmo? Então, imagina, os discípulos eles estavam num barco, o barco estava indo para todo lado por conta das ondas, por causa do vento, e eles veem uma pessoa andando sobre o mar.
Eles ficaram aterrorizados. Mas Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus mostrando que nós não precisamos ter medo quando ele está próximo. E aí, pessoal, só para a gente terminar a análise aqui do versículo 17 de Apocalipse, Jesus, depois de levantar João, dizer para ele não ter medo, o Senhor fala: eu sou o primeiro e o último. Isso mostra realmente a eternidade do Senhor. O Senhor é eterno, ele é o primeiro e o último. E isso é motivo para que nós o adoremos. Adoremos e louvemos pela sua eternidade. E aí, pessoal, para a gente terminar o nosso estudo de hoje, nós temos um outro aspecto, que é o aspecto da identificação dele. O Senhor disse assim: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Essa é realmente uma declaração da vitória triunfal do Cordeiro. Jesus, ele está no controle, porque ele esteve morto, mas agora ele está vivo, e ele tem as chaves da morte, do inferno, ele tem o controle. Então, o poder do inimigo, ele é limitado. Jesus, ele está vivo para sempre, ele é aquele que vive. Essa é realmente uma declaração do próprio Senhor, mostrando a vitória triunfal do Cordeiro. E aí, nessa parte final desses últimos versículos, nós vemos a missão de João. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. E se a gente parar para pensar na missão de João, nós vemos que ele foi comissionado. E esse comissionamento de João foi semelhante ao chamado de outros profetas, como, por exemplo, a gente vê lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versos 28, até o segundo versículo do capítulo 2, que diz assim: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Olha só, pessoal, mais um exemplo aqui de como esse personagem, esse profeta, reagiu perante a revelação do Senhor, não é mesmo? Da mesma forma, ele se prostrou com o rosto em terra e ouviu a voz que falava com ele. E aí o próprio Senhor, através do Espírito, entrou nele e o colocou em pé para que ele ouvisse o que o Senhor estava falando. Da mesma forma como João, da mesma forma como Daniel. Olha só como a gente vê as semelhanças de reação desses personagens bíblicos quanto à revelação do Senhor. Perdão. Então, a gente vê que aqui, essa parte final de Apocalipse mostra a missão de João. A gente vê que João ele é comissionado pelo Senhor. E aí a gente pode finalizar vendo a ordem que João recebeu. João recebeu a ordem de registrar tudo que lhe fosse mostrado e enviasse às igrejas. E aí é legal que a gente consegue ver mais uma vez os símbolos usados aqui nessa literatura, no livro de Apocalipse. As igrejas, elas são identificadas como os candelabros. E João, ele foi comissionado, ele recebeu a ordem de registrar o que lhe fosse mostrado e enviar para estas igrejas, certo? Então, com isso, a gente encerra a leitura e uma interpretação, um estudo do primeiro capítulo de Apocalipse. E o que a gente pode concluir, tanto da aula passada como dessa? Esse primeiro capítulo serve como uma introdução ao livro de Apocalipse, nós podemos dizer assim. Nós vemos o propósito do livro, qual foi o propósito para que ele foi escrito. Vimos um pouco sobre a sua autoria, sobre quais foram os destinatários da revelação. Vimos que João foi comissionado por Deus para escrever esse conteúdo, as igrejas que foram destinadas a esse conteúdo, as igrejas iniciais, certo? E essas são informações fundamentais para que a gente entenda o restante do livro. Então é muito importante a gente ter esse conteúdo básico do primeiro capítulo de Apocalipse, esse conteúdo inicial, esse conteúdo introdutório, para que a gente entenda a mensagem, as informações que serão estudadas ao longo do livro, certo? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. A partir da próxima aula, nós vamos entrar as cartas às igrejas. E aí nós vamos ver as cartas que foram enviadas
para essas igrejas que nós vimos na aula de hoje, tá bom? Então, essa foi a segunda aula da revista Compromisso, com o tema Apocalipse e Revelação de Jesus Cristo, revista publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja adquirindo esse material para estar estudando também, tendo um entendimento, uma compreensão do assunto melhor. E eu agradeço pela sua atenção, agradeço por você ter estado até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, tiver algum comentário para fazer, fica à vontade que a gente pode estar conversando melhor, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e até a próxima aula.